Pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para você, pessoal, quem é avisa amigo é. A coisa está ficando estranha no cenário internacional porque eles estão, como eu estou dizendo para vocês, propositalmente quebrando o dólar, quebrando o sistema, quebrando as cadeias logísticas, quebrando a produção de energia. É tudo proposital. Tá na cara. Eles querem ter margem suficiente para poder encaixar um novo sistema dentro de tudo que está acontecendo. E isso está gerando, como nós temos avisado aqui, como muitos têm avisado, inclusive o nosso presidente já avisou desde o ano passado, problema da questão do abastecimento de comida. Lá no Sri Lanka o negócio já ficou muito estranho. Com os peruanos também, tá muito estranho. E eu quero mostrar para você nesse vídeo de hoje a importância de você se preparar urgentemente para o que está por vir aí, tá certo? Pessoal, lá no Sri Lanka, por exemplo, uma situação econômica sem precedentes, inflação alta, escassez de combustíveis. Sabe por quê? É um país totalmente turístico. Nesse país turístico, com a questão da crise sanitária, acabou o turismo, né? E sem alimentos, sem combustível, racionamento de energia, inflação, dívidas gigantes, todo mundo botando, claro, a culpa no governo. Pessoal na fila para abastecer o carro há 5 dias. Olha só que situação. Aí você fala, poxa, graças a Deus, né? Tá longe de nós. Ah, mas Sri Lanka é lá longe, mas e os peruanos? Subiu para 5 agora o número de pessoas que já foram pro buraco aí nas reclamações contra a situação lá entre os peruanos, sem previsão de redução de preço do combustível e dos combustíveis e dos alimentos também. E é claro, né, as sanções prejudicaram muito, porque inclusive eles estão tentando desbloquear as rodovias do país, que é claro são essenciais para o abastecimento ali na capital do país. Agora, o que nós temos visto é que essa ideia de distúrbio por escassez de alimento é algo que está sendo previsto para o país mais rico do mundo, que também é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, que são os Estados Unidos. Nunca subiu tão rápido o preço de alimento no mundo inteiro. E quando nós olhamos as engrenagens que estão em jogo, a gente vai ver que essas engrenagens aí já estão em curso para que o tecido social das nações também seja ali comprometido. Porque geralmente o que os americanos pensam? Problema de inflação com alimento é coisa de países emergentes. Só que estão afetando os mercados envolvidos também, às vezes até mais do que nós. Como a gente já está vendo esse tema pautando, inclusive, a corrida que está acontecendo lá na França. O pessoal da Bloomberg Economics liberou ali uma tabela muito preocupante, mostrando ali que os paquistaneses já estão com uma dificuldade muito grande lá na sua gestão. Os egípcios também, muita pressão ali financeira, junto com o Peru e o Sri Lanka também. E o aumento desses preços está aumentando os problemas nesses países. Nigerianos, indianos, colombianos, o pessoal das Filipinas, os turcos também, junto, claro, com Moscou. E esses tumultos, como eles estão falando, as encrencas inflacionárias já começaram. Agora, isso aconteceu já em outras épocas. Quando a gente viu aquela antiga primavera que aconteceu lá no Oriente, foi um período ali de muita agitação social entre 2010 e 2011. Isso foi, eu não sei se você se lembra, mas aquela primavera lá, ela foi desencadeada em grande parte pelo aumento do custo dos alimentos. E agora, antes da sociedade ficar muito confusa, né? Isso vai começando devagarinho. E isso é um alerta, esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês é um alerta que está sendo feito para os Estados Unidos, o país mais rico do mundo. É claro que aqui no Brasil a gente tem uma vantagem, nós temos uma posição privilegiada, mas é muito importante você ficar atento também, já já eu vou encaixar o Brasil nessa história toda aqui.
Hoje, né, os preços dos alimentos estão mais altos do que eram, por exemplo, em 2010. Só que a gente está numa perspectiva de escassez aí muito grande até para os americanos. E o que acontece, né? A gente tem que prestar atenção nas colheitas. Por quê? O que está sendo previsto para os americanos, tá? Não estou falando de Brasil. Para os norte-americanos, os cidadãos do país mais poderoso do mundo, é que a coisa começa a ficar estranha perto do final do ano. Sabe por quê? E é por isso que até nos Estados Unidos eles estão incentivando as pessoas a ter uma horta em casa, produzir alguma coisa em casa. Por quê? Porque o alimento que a gente está consumindo hoje no mundo, muito dele é alimento produzido em 2021. A gente vai começar a consumir o alimento produzido em 2022 mais para o final do ano. Só que a produção de alimentos de 2022 foi muito menor do que a de 2021 porque não tivemos acesso à mesma quantidade de fertilizantes. Nós sabemos, claro, né? As exportações de Kiev diminuíram. É incrível a gente perceber que o país que está no meio daquela confusão toda, que é Kiev, é um dos maiores exportadores de fertilizantes. E o outro, que é o segundo maior exportador, é exatamente Moscou, que não está tendo uma encrenca dentro do seu território, mas está debaixo de pesadas sanções. Ou seja, os países que exportam esse elemento para o mundo todo, tão importante para a produção de comida, estão ali com dificuldade enorme de poder fazer a sua produção de fertilizante chegar para o mundo todo. E é provável que toda a estação de plantio será perdida em grande parte grande parte de Kiev, né, por causa dessa falta desses fertilizantes. Em 2030, por exemplo, o pessoal projeta que os fertilizantes vão atingir o topo ali, né? Então vai começar um lento declínio. E qual é o plano mundial para isso? Para a queda total da produção de fertilizantes? Nenhum. Não tem nenhum plano global para isso. Então, é por isso que eles estão incentivando tanto a agricultura local e regenerativa. Se eu fosse você, eu começava a estudar um pouco sobre isso. A gente nunca poderia imaginar que falaria tanto sobre fertilizante nesse ano de 2022, né? Mas os especialistas estão dizendo que essa falta do fertilizante vai trazer problemas que talvez a gente nunca tenha visto. Infelizmente, né, isso significa menos alimentos produzidos já num cenário problemático. A gente teve preço de energia muito alto, né, isso impactando também na questão dos fertilizantes. Em condições normais, né, geralmente a grande quantidade vem daquela região exatamente onde está acontecendo essa encrenca. Para você ter ideia, se você pega Kiev e Moscou, eles fornecem 40% das exportações mundiais de potássio, segundo Morgan Stanley. E, né, por um lado, Kiev está ali com o problema da encrenca no seu território. Do outro lado, Moscou, debaixo dessas sanções. E aí, como é que fica? Belarus também é um país ali muito importante na exportação de fertilizante, mas está dizendo que por motivo de força maior não vai conseguir cumprir os seus contratos. Com o Brasil parece que eles estão conseguindo cumprir. Então, isso é mais uma martelada no caixão que já foi aberto ali em 2020, 2021 com a crise sanitária. Só que o que a gente vai lidar agora, porque você teve a crise sanitária e depois essa crise em Kiev, aí é um negócio totalmente diferente do que a gente já viu no passado. Um dos chefes globais de estratégia de commodity de uma empresa chamada TD Securities, que é o Bart Melek, ele falou que tudo isso que a gente está vendo foram uma ofensiva tripla à produção de alimento no mundo, porque a gente tem questões ali de disputa de poder, custos mais altos dos insumos e possibilidade de escassez. Ele está falando que a gente nunca viu isso antes, porque desde o início de 2021, em alguns lugares o preço do fertilizante quase que dobrou, em alguns lugares eles triplicaram. Segundo esse especialista, o potássio era negociado no Canadá, custava cerca de $210 a tonelada no início de 2021. Agora está custando 565, de 210 para 565, mais do que dobrou. Agora, a ureia também, que é usada como fertilizante,
estava sendo negociada a $268 por tonelada. Agora está sendo negociada a 887,50 na última terça-feira. Em alguns outros lugares do mundo a situação é até pior. Lá na situação dos peruanos é muito complicado, porque o preço do fertilizante aumentou quase 4 vezes. Quase 4 vezes. A produção de arroz dos peruanos ali ficou muito comprometida e é um alimento básico para dezenas de milhões de pessoas. Os preços ali dos nutrientes 4 vezes maiores estão colocando a situação ali muito difícil para o plantio, porque com o fertilizante tão caro, não vale a pena para muitos agricultores plantar, porque ele vai pagar para trabalhar. Dessa forma, muitos agricultores em território peruano não terão condições de produzir este ano. E isso aí, pessoal, é algo muito preocupante. Nos Estados Unidos, também, o que os especialistas estão falando é que nos Estados Unidos também não será lucrativo para muitos agricultores cultivar, por exemplo, o milho esse ano, porque o milho precisa de uma grande quantidade de fertilizantes. Em todo o mundo, muito menos fertilizante vai ser usado no ano de 2022, e isso significa que muito menos alimentos serão produzidos. A gente tem, então, para a América do Norte, um problema já. Eles já estão pensando em problema de segurança alimentar numa escala que não era vista há muito tempo, principalmente para as populações menos favorecidas. Agora, um agricultor americano, o Ben Rinch, ele alertou que os norte-americanos em breve poderão pagar uma conta de compras no mercado, a compra mensal de mercado, $1.000 a mais, porque ele falou que com esse aumento todo de preço, está arriscado você gastar $1.000 a mais na compra de mercado. É claro que muita gente fala, caramba, você vai aumentar isso tudo, eu vou guardar, vou comprar logo e vou guardar, né? Só que tem coisa que nem tem mais lá, não dá nem mais para guardar, porque essa escassez nos Estados Unidos, nós estamos falando de Estados Unidos, nos Estados Unidos tem faltado muito, os ovos têm faltado e as massas também. Primeiro os ovos e agora também as massas, né? Por quê? É claro, né? Você utiliza os ovos, são elementos fundamentais para você fazer os mais diferentes tipos de massas, né? Então, é algo muito preocupante. Além disso, o que a gente tem? A gente teve aí um problema de resfriado aviário, né? As aves aí passando esse problema, de forma que 28 milhões de frangos e perus já estão fora de circulação, já tiveram que ser descartados em menos de 2 meses. Então, pessoal, o negócio está meio estranho. Imagina daqui a 6 meses, né? O que a gente está vendo agora é só a pontinha desse problema. Então, como eu falei para vocês, por enquanto a gente ainda está comendo os alimentos que foram produzidos no ano passado, né? Aí, mais para o segundo semestre, mais para o fim do ano, o negócio vai ficando estranho. No Brasil, o Brasil está correndo atrás, né? O ministro das Relações Exteriores, durante uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, nessa quarta-feira, dia 6, informou que Itamaraty continua negociando com o chefe de Departamento de Estado dos Estados Unidos, sabe o quê? Uma trégua que permita que o Brasil consiga comprar fertilizante, sabe de quem? Dos iranianos. Sabe por que o Brasil não está comprando? Porque como os iranianos estão debaixo de sanções americanas, se o Brasil comprar fertilizante deles, essas sanções podem vir para nós também. Olha o tamanho do problema. Parece que é um negócio proposital, é muito estranho. Isso seria um caminho maravilhoso para o Brasil não ficar tão dependente dos fertilizantes que vêm lá de Moscou, que é quase 1/3 das importações brasileiras desse tipo de insumo, né? E os iranianos têm um grande estoque de fertilizantes e estão querendo muito vender esse insumo para o Brasil. O Brasil também vem negociando a compra desse material com os canadenses, nigerianos e também com os marroquinos, porque isso aí pode fazer uma diferença total, ok, pessoal? O que você acha? Você acha que tem possibilidade de ter escassez de alimento, inclusive aqui no Brasil, um país que é o celeiro do mundo? É um cenário preocupante, porque os Estados Unidos produzem muito alimento e lá a coisa já está ficando complicada. O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!